Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre um elemento muito importante, né? Um elemento constituinte da vida, né? A base, né, de toda a sobrevivência da humanidade, né? E até mesmo do planeta. Nós vamos falar um pouquinho sobre água, né? E quando a gente fala sobre água, a gente tem que lembrar que existem várias formas da gente poder tratar um pouquinho sobre água. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre disponibilidade de água, né, a relação de escassez e um pouquinho sobre a geopolítica da água, ou seja, de que forma a água vem se transformando cada vez mais em um bem, além de essencial, num bem econômico, né, o que pode provocar uma série de questões, né, muito associadas a conflitos, né, que já estão acontecendo ao longo do mundo, né, sobre a forma como qual a água é gerida, né, e aonde ela é vendida, comercializada, a forma pela qual isso acontece. Para a gente poder iniciar essa aula, a gente vai ler aqui uma questãozinha, uma fala da ONU, né, sobre a água para a gente entender o tamanho do problema. Segundo a ONU, estima-se que 1 bilhão de pessoas carece de acesso ao abastecimento de água suficiente, definido como uma fonte que possa fornecer 20 litros por pessoa por dia a uma distância não superior a 1.000 metros, ou seja, 1 quilômetro. Essas fontes incluem ligações domésticas, fontes públicas, fossos, poços e nascentes protegidas e a coleta de águas fluviais. Então, esse tipo do que a gente está falando, ou seja, existem alguns elementos aqui importantes para a gente poder entender o que é acesso à água. Acesso à água, portanto, é o fornecimento ou não de água de pelo menos 20 litros de água por pessoa por dia, né, numa distância inferior a 1 quilômetro. E a gente vai perceber que, na verdade, existe uma série, né, uma grande parcela da população mundial não consegue estar inserida dentro desses pré-requisitos, ou seja, está sem acesso à água, segundo a ONU. Antes da gente poder falar um pouquinho mais sobre a escassez, sobre o problema da água em si, a gente precisa entender como é que a água está disponibilizada no mundo, né? A gente sabe que, né, como já foi amplamente dito ao longo de toda a vida escolar de vocês, né, que o planeta Terra, na verdade, é o planeta água. Afinal de contas, 70% de todo o planeta é constituído por água, né? E o que a gente precisa entender é que desses 70% que é de água, somente 2,7% é de água doce consumível pelas atividades humanas. E dentro desses 2,7%, a gente vai perceber que pouquíssima parte está acessível, né? Facilmente acessível para grande parte da população. Porque dentro desses 2,7%, nós ainda temos uma grande quantidade, né, em geleiras e permafrost, ou seja, aquele gelo eterno, né, no topo de montanhas e assim por diante, geleiras, né, nos polos. Nós também temos de água subterrânea, ou seja, pouquíssima parcela desses 2,7% está disponível. Além disso, dessa pouquíssima parcela, né, só 70% aproximadamente no planeta inteiro é usado na agricultura, né? Enquanto 22% na indústria e na produção de energia e apenas 8% no uso doméstico. E a gente pode perceber aqui também nesse gráfico como que se dá a distribuição de água doce. A gente pode perceber que apenas 1% é acessível. E ao longo dos últimos anos, né, essa porcentagem de água acessível não foi amplamente transformada. Talvez cada vez mais nós temos um pouco mais de a facilidade de obter águas subterrâneas. Mas, em contrapartida, nós tivemos algumas transformações sociais ao longo desse processo que colocaram o problema relacionado à gestão e escassez de água dentro do cenário de discussão mundial. Porque, por exemplo, nos últimos anos, né, principalmente no século XX, a população cresceu cerca de 3 vezes. O consumo de água, 7 vezes. E quando eu falo consumo de água, eu estou falando não do consumo doméstico, porque senão seria, né, aproximadamente 3 vezes. Mas nós temos todos os outros processos de agricultura, indústria e produção de energia também. Outra questão importante, né, que a gente já falou da Revolução Verde, né, as superfícies irrigadas, ou seja, áreas que não têm chuvas comuns, mas mesmo assim são utilizadas para plantação, né, foram ampliadas em 6 vezes, ou seja, o uso de água, né, cresceu muito, né, e a acessibilidade da água não cresceu tanto assim. Né? A gente pode ver, né, nesse mapinha que a água está diferencialmente distribuída. Existem regiões, né, que têm maior possibilidade, maior proporção e quantidade de água doce, né, enquanto existem regiões que não têm essas condições. E isso se dá devido a uma série de fatores, né, climáticos,
né, de circulação atmosférica, né, de solo, de relevo, né, de como é que todos esses impactos, né, e todos esses processos conjuntamente possibilitam ou não possibilitam a presença de água, né? Lembrando que a água que a gente está falando nesse caso é de água doce. E a gente pode perceber que em certos lugares existem pouca ou quase nenhuma escassez de água, enquanto em outros lugares existe escassez física, outro escassez econômica, e a gente vai falar um pouquinho do que são essas duas formas daqui para frente. E aí, antes da gente começar a falar um pouquinho disso, a gente precisa lembrar o que é a água. Né? A gente sabe que a água é o elemento vital, afinal de contas, está presente em 70%, né, do nosso corpo, é 70% de toda a superfície do planeta, né, e é grande parte de todos os seres vivos, né, são compostos por água. Além disso tudo, né, além de ser importante para a sobrevivência, né, biológica das espécies, né, a água também é um elemento extremamente importante para o surgimento das primeiras civilizações, pois é a partir dela que se pode produzir. Né? A água também é amplamente utilizada para a produção econômica, tanto na agricultura e pecuária, quanto também na indústria. Né? E a gente pode perceber que o crescimento populacional, como a gente pode ver aí, nesse uso, né, da água ao longo dos últimos anos, a diversificação da indústria, a diversificação das plantações e a ampliação dos solos produtivos, né, da transformação em solos produtivos, contribuíram e muito para que, ao longo dos últimos anos, o homem tenha cada vez mais modificado as paisagens com o intuito de obter recursos hídricos. Ou seja, os seres humanos eles criam vales fluviais para que possam retirar água de um determinado lugar para outro, levam aquedutos que tiram água de um lugar para o outro, né? E diversas formas de tentativa de obtenção de água. Obviamente, todos esses processos, né, geram impactos tanto para o meio ambiente, como também para a própria água que é consumida nesse processo. Né? Ou seja, acaba se comprometendo não só a qualidade da água nesse processo, mas também a quantidade de água. Por quê? O ser humano, a partir da movimentação e a modificação das paisagens, ele acaba tirando água de um determinado lugar, modificando o seu ciclo climático, né, e levando a água para outro lugar, modificando também o seu ciclo climático. Então, essa transformação das paisagens também tem impacto no clima, porque a gente sabe que a presença ou não de água, né, é um fator determinante para a formação ou não de chuvas, né, por causa da questão da umidade, da evapotranspiração e da evaporação e assim por diante. Uma coisa que leva e colocado em risco, né, e tem trazido cada vez mais essa palavra crise, esse termo crise hídrica, né, para a boca do povo, para os jornais, telejornais e assim por diante, é que, além da questão da expansão demográfica que a gente pode perceber aí em relação ao crescimento da população mundial, que chega ali do 1 bilhão aos praticamente 7 bilhões em pouco mais de 200 anos, a gente pode perceber que todo esse processo, além desse crescimento absurdo, né, de 7 vezes em 200 anos, nós temos também o crescimento da demanda, que é maior e mais rápido do que o próprio crescimento em 7 vezes da população. Então, por que esse crescimento vai acontecendo? Porque nesse mesmo processo de 1800 até os anos de 2010, quando se tem esse dado aí de 1 para 7 bilhões, nós percebemos que houve uma concentração urbana nas cidades. E a gente sabe que esse modelo de concentração, ou seja, de quantidade de pessoas vivendo no mesmo território, né, no solo urbano, né, a gente sabe que isso daí vai modificando, porque dentro do solo urbano se usa muito mais água, né, do que em outras regiões. Por quê? Nós temos o uso massivo de produtos químicos para produzir, para limpar a água nesses solos urbanos. Afinal de contas, a concentração e a pouca disponibilidade faz com que a água se torne muito suja, e para limpar se usa muitos recursos químicos, né? Nós temos os esgotos também maltratados, ou seja, a falta de tratamento em determinadas, em grande quantidade, principalmente das cidades mais pobres, né, que geralmente são as maiores cidades também, acabam contribuindo não só para a questão da falta de água, mas para a falta de água, né, boa para uso, ou seja, da água doce, limpa. O grande problema também não é assim que a água vai faltar, né? Um dos termos importantes é que as pessoas, quando a gente discute água, sempre se perguntam, e a pergunta sempre fica no ar: será que um dia vai faltar água? E aí a gente tem essa falsa noção de que a água pode acabar. A água, na verdade, não vai acabar. Talvez ela fique imprópria para uso, né? E aí, esse é o grande questionamento. A quantidade de água boa para uso.
E quanto menor a quantidade boa para uso, mais cara ela vai ficar. Portanto, a escassez econômica, ou seja, o embate pela água se tornará cada vez maior. E esse é o grande perigo do futuro. E aí a gente chega numa questão importante, né, quando a gente fala sobre água. Quando a gente estava falando um pouquinho nos slides anteriores sobre a quantidade de água de fácil acesso, nós não estamos falando de água subterrânea. O que é água subterrânea? A água subterrânea, né, é uma parcela da água que permanece no subsolo, onde é armazenada em poros e fraturas existentes em rochas e grãos do solo. Ou seja, rochas muito porosas conseguem, né, funcionar como uma grande esponja que recebe e retém muita água, né? Essa água pode se concentrar, formar lençóis freáticos, né? E também são utilizadas, né, quando essas águas subterrâneas não estão muito profundas, para alimentar os rios, para alimentar lagos, lagoas e até mesmo também os poços artesianos. Essa água também ela se torna invisível aos olhos, né? Ela tem papel essencial na manutenção da umidade do solo, no fluxo dos rios, porque é a partir dessa água que se tem a umidade no solo e vai se possibilitar também a plantação. Essa água subterrânea é responsável por manter a perenização dos rios, ou seja, rios perenes são aqueles que, mesmo na época de estiagem de poucas chuvas, permanecem com seu leito corrente, né? Ou seja, com água corrente ali naquele leito, mesmo faltando chuvas. Obviamente, na época das chuvas, esse leito se amplia. E aí quando a gente fala dessas questões, a gente tem que lembrar que no Brasil estão dois dos maiores armazenamentos, ou seja, quantidades de água subterrânea no planeta, em dois lugares que a gente chama de aquífero do Alter do Chão, né, e aquífero Guarani, os dois maiores aquíferos do planeta, né? E isso coloca o Brasil num patamar central na discussão sobre o futuro da gestão e dos recursos hídricos, né? Porque, afinal de contas, se nós estamos utilizando esse pequeno 1% de água, né, para uso, e o uso em muitos dos momentos é indevido, provoca poluição e acaba diminuindo a oferta de água boa para uso, né, doméstico, industrial e na agricultura e na pecuária, o Brasil é um dos centros dessa discussão porque o Brasil tem uma das saídas. Não, a gente não pode dizer que seria uma saída, mas o Brasil tem recursos hídricos abundantes, né? E aí essa questão acaba colocando o Brasil, né, no centro, no foco da discussão, porque se em algum momento, né, os recursos de fácil acesso se tornam cada vez mais poluídos, os próximos recursos a serem utilizados serão os recursos dos aquíferos, né? E aí o Brasil, né, se veria num grande problema, afinal de contas tem as dois maiores aquíferos do planeta, ou seja, as duas maiores reservas de água subterrânea. E a gente precisa entender rapidinho o que é um aquífero. O aquífero são reservatórios subterrâneos de água, né? Que a gente pode extrair através de diversas formas. A gente classifica esses aquíferos de acordo com a porosidade da rocha que armazena essa água, né? E também de acordo com as suas características hidráulicas, ou seja, se eles são livres ou confinados. Livres são aqueles que desembocam e chegam a lençóis freáticos, estão mais próximos da superfície e têm mais fácil acesso. E confinados são aqueles que têm difícil acesso, estão contidos dentro de uma rocha porosa, geralmente muito mais profundos, né? Esses aquíferos, tanto o aquífero do Alter do Chão quanto o aquífero Guarani, estão divididos, né, em determinadas regiões nas duas formas. Nós temos áreas de afloramento, ou seja, áreas de aquífero livre, e nós temos também áreas de aquífero confinado, né, que representam aí grande parcela da água potável no mundo no subsolo. E aí a gente chega também, como a gente estava falando nas questões de escassez e tensões políticas. E aí a gente pode ver nesse mapa mundi, né, em relação às disponibilidade hídrica nas diversas regiões do planeta, que existem dois problemas muito sérios associados à escassez de água. Nós temos uma escassez que tem características físicas, que ocorre quando os recursos hídricos não conseguem atender à demanda da população. Então são as regiões de clima árido, desértico, né, que não existe água de fato. A circulação atmosférica não leva água até lá, né, não tem água no solo, não tem água no subsolo, e a gente pode perceber que essas regiões têm escassez física. Outro problema, que aí é um problema muito maior, que gera as tensões políticas, é a escassez econômica, que ocorre devido à falta de investimento e é caracterizada por pouca infraestrutura e distribuição desigual da água. Ou seja, é a transformação da água como recurso econômico, né? Então a gente consegue perceber que
em determinadas regiões, por mais que exista escassez física, se houver, por acaso, né, disponibilidade econômica, essa escassez consegue ser suprida, como a gente pode ver em determinadas regiões do Oriente Médio. Mas em certas regiões que não existe tanta escassez física assim, existe escassez econômica, ou seja, a falta de água está associada única e exclusivamente no atual patamar, né, do cenário global de competição e da água como um recurso econômico, né, a questão financeira. E esse é o grande problema, porque se em algum momento nós não pudermos pagar por água, a nossa vida fica impossibilitada. E aí sim nós veremos conflitos de verdade por causa de água. Então, a escassez da água também está associada a fatores naturais, demográficos, socioeconômicos e até culturais, né? Então, podemos ter alguns problemas aí associados ao crescimento da população, quando a cidade, por mais que tenha recurso hídrico, a população cresce demais, esses recursos hídricos começam a se tornar escassos. E aí começa a faltar água em determinadas regiões da cidade, enquanto em outras nunca falta água, como é o caso, por exemplo, das grandes cidades brasileiras. No caso de São Paulo, volta e meia, né, devido ao período de estiagem em que os reservatórios de água que abastecem a cidade de São Paulo estão com os níveis mais baixos, em determinados bairros da cidade falta água, enquanto em outros bairros não falta água. E, obviamente, a diferença entre os bairros que falta água e os que não faltam água é o recurso financeiro. Então, a gente pode ver essa escassez econômica de água dentro das próprias cidades. Outra questão importante, a gente sabe que o estoque de água atual sustentaria o dobro da população mundial hoje, mas o grande problema está na distribuição desigual tanto da questão física, que nós temos crescimento e muita população em determinadas regiões que tem recursos hídricos com pouca disponibilidade, e nós temos muita gente em lugares com recursos hídricos com pouca disponibilidade também. Então nós temos esse problema aí de relação à disponibilidade física e disponibilidade econômica. E aí a gente chega no processo de estresse hídrico. O que é o estresse hídrico? É quando nós temos menos de 2 mil litros por ano por habitante, né? E a gente, ano após ano, né, as grandes cidades começam a entrar em estresse hídrico. Por quê? Por mais que exista uma disponibilidade econômica e uma disponibilidade, às vezes, física, o crescimento da população, cidades com 15, né, 10 até 20 milhões de habitantes, a necessidade de recurso hídrico para abastecer uma cidade como essas, né, das grandes cidades mundiais, principalmente de alguns países subdesenvolvidos, né, é tão grande que acaba diminuindo a oferta por habitante. E aí, quando diminui a oferta por habitante, se classifica como estresse hídrico. Outra questão importante que acentua essas tensões políticas são as situações de hidroconflito. O que seria hidroconflito? São quando nós temos recursos hídricos que são repartidos por dois países, né? E, obviamente, o recurso hídrico, sendo um bem essencial tanto para a vida como também para a economia, acaba gerando conflitos, como, por exemplo, diversos conflitos no Oriente Médio que estão associados, né, às colinas de Golã, né, que são uma das pouquíssimas regiões que tem recurso hídrico, que são as nascentes, né, que carregam água pela região semiárida, né, que a gente conhece como Oriente Médio. Das 260 bacias hidrográficas internacionais, ou seja, aquelas que estão em mais de um país, né, 75% são compartilhadas por 2 e as demais por 3 países. Ou seja, nós temos bacias hidrográficas compartilhadas por até 3 países. Né? E o grande problema disso, né, é que quando a gente fala de bacia compartilhada, a gente tem que entender que se alguém está na nascente e alguém está no fim do curso do rio, né, quando o país que está na nascente, se ele utilizar água demais, ele vai fazer com que chegue pouco volume de água lá no final, né, do curso do rio. E talvez aquele país que compartilha da mesma bacia não tenha água suficiente porque o primeiro país usou demais. Então existe um problema, né? Esse tipo de compartilhamento, o problema está aí. Se um país usa mais e ele está anterior dentro do curso do rio, o curso do rio corre primeiro dentro do país dele para depois ir para outro país, se ele usar demais, né, vai acabar faltando para o país seguinte. Né? E isso pode gerar um problema, né, geopolítico, e já gera problemas geopolíticos ao longo de todo o planeta. Falando um pouquinho também das questões econômicas, a gente pode perceber que o gasto de água, a gente falou nos slides anteriores, que a água está associada ali, nós temos pelo menos 2 vezes a quantidade de água necessária para suprir o planeta. Mas o que a gente pode ver é que
O consumo ideal, né, de água dentro, né, do ideal seria de 50 litros por pessoa, né? E a gente pode perceber que o consumo de água diário em determinados lugares é muito maior. Enquanto um canadense consome até 600 litros, um morador da África subsaariana, né, consome até 20 litros, ou seja, está muito aquém da necessidade básica, enquanto outros estão muito além, né? Obviamente, se a gente pensar nisso, a gente sabe que o Canadá, né, assim como o Brasil, é um dos maiores detentores, né, de água doce do planeta. Mas mesmo assim, a gente pode perceber que o uso é completamente, né, absurdo e existe um abismo do uso de água. E se existe um abismo em relação aos usos de água, também nós temos um abismo em relação à qualidade de vida e um abismo em relação à própria economia. Afinal de contas, como a gente já disse, a água é um elemento essencial para o funcionamento da economia. E aí a gente tem algumas questões importantes, que é que, como a gente pode perceber aqui, como se enquadrar dentro do gasto diário de água para a gente poder ter o uso mínimo, né, para um dia. A gente pode perceber aí a quantidade de água que a gente usa para cada uma das nossas questões cotidianas, né? Mas a gente precisa perceber uma coisa que é importante, é que quando a gente fala de água, né, nós percebemos que apenas 8% de todo o uso da água, né, acessível e doce do planeta está associado ao uso doméstico. O grande problema de uso e desperdício de água não está único e exclusivamente no uso doméstico. É claro que se todos nós, né, fizermos a nossa parte na questão de poupar água sempre que possível, nós estamos contribuindo. Mas é necessário que se faça uma pressão para que os outros, né, 92% de uso de água, tanto na agricultura, quanto na pecuária, e quanto na indústria e na produção de energia, também tenham a sua parcela de poupar água, né? Senão a gente vai acabar, né, os 8% poupando água, enquanto os outros 92% usam água, sujam água e assim por diante. Então, como a gente veio falando, esse grande problema da água, né, a escassez, o mau uso, ampliam a procura, né? Porque a água é um bem essencial e vai ser sempre essencial. O que acontece é que cada vez mais a água vem se tornando um bem econômico. E a gente vê isso através de privatizações de concessões de água, nós vemos isso de privatizações de áreas de nascentes, nós vemos isso através de brigas, conflitos armados por causa de áreas de nascentes, né? Então a gente está vendo que ela vai se tornando um bem e um bem econômico. O que acontece é que quanto mais bem econômico ela for, mais caro será o acesso à água. E se o acesso à água for caro, né, grande parte da população mundial não terá o acesso suficiente, o que vai gerar cada vez mais desigualdade e até mesmo, né, o que já acontece em diversos lugares do mundo, morte associada à falta de recurso hídrico. Outra questão importante, só para a gente poder finalizar, é a poluição. Né? Como a gente falou, aqueles outros 92%, além do uso, né, residencial associado a esgoto, mau uso e assim por diante, grande parte da poluição está associada à produção agropecuária, que lança diversos detritos, né, nos lençóis freáticos, compostos orgânicos, né, ou inorgânicos, químicos, né, além da questão da produção, né, utilização da água para resfriamento de máquinas, né, para a diluição de agentes químicos, diluição de agentes tóxicos, né, a poluição por metais pesados, todos esses problemas, né, poluem a água que já é escassa. Além disso, a gente tem, claro, os agrotóxicos e fertilizantes utilizados na agropecuária, naqueles mais de 70%, né, de utilização de toda a água doce do planeta. Né? E todos esses processos a gente sabe que acabam chegando no lençol freático e inutilizam ou tornam imprópria para o uso a água dos lençóis freáticos, que depois será puxada através de poços artesianos para chegar no nosso consumo cotidiano. E para a gente poder finalizar essa aula, eu deixo com vocês essa dica de documentário, né, chamado Ouro Azul, As Guerras Mundiais pela Água, onde se aborda basicamente essa questão da escassez hídrica no mundo e os conflitos que podem e que já existem em relação à água no planeta. Né? Mostra a relação, né, de quanto essencial a água é para a sobrevivência, né, e como que essa transformação, principalmente da água num bem econômico, através de diversas empresas, né, pode transformar, né, e pode ampliar a relação de conflitos associados
a disponibilidade, né, a compra, venda de água. Bom, galera, espero que vocês tenham compreendido toda essa questão da escassez de água, da relação física e da relação econômica principalmente, para que a gente possa tratar nas próximas aulas um pouquinho mais sobre água, né? Trabalhando um pouquinho mais sobre essas relações, sobre o funcionamento do ciclo hidrológico, né? De como essas transformações modificam o ciclo hidrológico e a gente possa compreender o processo, a importância da água como um todo na nossa vida, na economia, na sociedade. Bom, um abraço e até mais.